Tudo ok, né? Bom, então, primeiramente, bom dia, tá, gente? Sejam bem-vindos ao nosso encontro aqui. E aqui a gente vai dar ênfase à resolução dos exercícios, ok? Então, sem, sem enrolação, vamos lá, tá? Assim como foi abordado lá na aula passada com o professor Jobino, a gente vai reforçar aqui, tá? O que a gente viu ontem, tá? E trouxe também alguns exercícios que eles vão requerer uma sutileza, vamos dizer assim, né? Para a resolução deles, tá? A gente está dando ênfase aqui à técnica da regra da substituição, tá? Ok. Então, gente, a gente tem essa primeira integral aqui, olha, integral de 3x mais 2, percebe que tudo isso aqui está elevado ao cubo, né? Dx. Ok. Para muitos que não estão muito familiarizados com a substituição, alguns vão tentar, né, fazer isso, ainda dá, né, nesse caso aqui, né, desmembrar esse produto aqui, né, esse cubo aqui, certo? No caso, funcionaria, claro, também, né? Só que aqui, gente, a gente vai dar ênfase ao cálculo da regra da substituição, tá? É a técnica lá da integração. Ok, gente. Para a gente poder fazer isso aqui, gente, a gente tem que escolher alguém para ser candidato ao nosso U, tá? A nossa nova variável U, que a gente vai fazer uma substituição de variável na qual que essa variável facilite o cálculo da nossa integral, tá? Facilitar mais do que essa outra integral nos dá aqui, tá? Então, a gente vai fazer uma substituição na qual facilitará o cálculo dessa nossa primitiva aqui, tá? Dessa nossa, para a gente encontrar essa primitiva, tá? Então, gente, na aula passada vista, a gente vai chamar esse aqui que está dentro aqui, né, da nossa variável u, certo? Então, eu vou colocar o u, certo? O u vai ser igual a quem? Vai ser igual a 3x mais 2, certo? Gente, sempre que você põe alguém para ser o seu U, né? A sua nova variável que a gente vai fazer, que a gente vai querer fazer uma nova substituição, né? Essa substituição na qual facilitará o cálculo integral, né? Então, sempre que você for escolher ele, você vai ter que derivar, tá? Então, a gente vai derivar o U em relação a x, tá? Então, fica diferencial de U, né? Igual. Se eu derivar esse polinômio, eu estou derivando em relação a x, né? Então, esse resultado aqui, ó, vai ser 3, e esse outro aqui a gente não põe porque vai dar zero, né? Derivada de uma constante é zero. Então, vai ficar somente o 3, certo? Então, fica 3 dx, certo? Vamos fazer assim, tá? Agora, gente, sempre que você fazer isso aqui, né? A gente chamou todos esses daqui, esse polinômio aqui do primeiro grau, que está aqui dentro dessa, desse cubo aqui, né? A gente chamou todos eles de U, né? Aqui, olha, tudo que está dentro aqui, né? Então, fica a integral de U, né? Elevado a 3, ok?
Agora, gente, a gente precisa descobrir quem é o nosso dx, tá? Quem é o nosso dx aqui nesse caso. Nesse caso, gente, a gente sempre vai encontrar ele quando a gente deriva, tá? A gente encontra ele quando a gente deriva a nossa nova variável em função da outra aqui, né? Da antiga, né? Então, gente, olha só. Você pode muito bem, olha, isolar, né, o dx para a gente só pôr aqui o resultado aqui, né? Aqui para a gente poder integrar, né? Ok. Mas vocês poderiam também, né, multiplicar por 3 e dividir por 3, né? Porque não afetaria em nada a nossa conta, né? Então, ok, mas eu vou fazer o caso aqui, eu vou isolar o dx, tá? Deixa eu só organizar aqui. Então, a derivada de u, qualquer coisa aí, gente, podem perguntar, tá? Podem levantar a mão se tiver alguma coisa, tá? Então, derivada disso aqui, a gente sabe que dá 3dx, né? Então, eu vou isolar o dx, tá, gente? Para a gente poder aplicar aqui, deixar tudo em função da nossa nova variável, tá? Que no caso é u aqui. Então, dx, gente, dx é a mesma coisa que du sobre o 3, tá? Todos, todos viram que é 3 aqui? Du sobre 3, porque esse 3 está multiplicando, né? Aí ele vai passar para o outro lado, dividindo, né? Nesse caso, né, como o professor havia dito, né, a gente está fazendo um abuso de notação, mas que funciona bem, né, para as diferenciais aqui, para a gente fazer essa substituição, né? Então, gente, o nosso dx, ele é du sobre 3, né? Percebe que esse 3 é um sobre 3, tá, gente? Que no caso tem um aqui, né? Só que eu não. Beleza, está multiplicando, pronto. Olha, observe, gente, que a gente conseguiu por toda a nossa nova integral, né? Todas em função da nossa nova variável u, tá? Aí percebem, gente, olha o que é bom perceber, é que nessa substituição aqui, olha, o cálculo dessa integral é muito mais fácil do que essa outra aqui antiga aqui, né? Certo? Então, qual é a diferença aqui? A diferença é porque tem um terço, mas esse um terço aqui, ele é constante, eu posso tirar ele da integral, né? Então fica um sobre 3. Qualquer coisa, pode me parar aí, tá? Se estiver muito rápido. Então fica a integral de u elevado ao cubo du, né? Percebe que eu consegui colocar, olha, a nossa, tudo dentro, o integrando está em função, está em u, né? E a nossa relação também está em u, né? Tá aparecendo para vocês aí, gente? Qualquer coisa, se tiver indo bem coisa, assim, podem falar, tá? É normal, Dina. Pode arrochar. Tá normal? Ah, sim. Pensei, porque no meu aqui parece um pouco meio coisa aqui. Tudo certo, gente? Tudo certo mesmo? Eu espero que sim, né? Gente, olha só, gente. O cálculo dessa integral aqui, olha, se encaixa com potência, né? Aquela regrinha lá, né? Lembram lá que tinha feito? Que que a gente faz? A gente soma mais um expoente e divide o mesmo, né? Então, o que vamos fazer?
Vamos calcular agora essa integral de fato na, na função U. Então, fica o quê, gente? Fica 1 sobre 2, esse 1 sobre 2 é a constante, que está multiplicando a integral. Ok. Dinael, teu áudio tá Olha, muito gente, se a ruim, tá gente... cortando muito o que tu tá falando. Na internet aqui. Será que é a internet? Não, porque foi pra mim. Para vocês, Teu áudio tá aí de para novo. muito, vocês tá também cortando estão muito. meio ruim aqui, meu áudio? Tá, Alguém Dinael. consegue? Tá falhando. Tá falhando? Tá falhando o áudio. Tá. Deixa eu ver aqui. Estão conseguindo me ouvir? Oi? Sim. Melhorou? Deixa eu ver a apresentação aqui. Eu achei. A tua voz melhorou. Mesmo caso que está acontecendo. Deve ser a internet dele que deve estar lenta, por isso que tá com a voz falhada. Tá aparecendo minha apresentação para vocês aqui? Não, Já tá também normal, não. já eu acho, Também né? tá. Tanto o áudio quanto. Ah, tu tirou agora, mas tava aparecendo. Meu áudio. Tá aparecendo minha apresentação para vocês? Para mim tá aparecendo. Não tá aparecendo na minha aqui. Tá aparecendo. Pra mim tá aparecendo. Agora meu áudio para vocês tá melhor? Ou ainda continua? Tá bom. Melhorou? Eu volto à Tá, explicação, ok. gente. Eu acho que não. Continua daí. Tá ok? O que a gente fez? A gente fez uma substituição, na qual a substituição facilitará o cálculo da nossa integral, né? Então, eu chamei todos esses aqui que estão dentro dos parênteses, né? Dentro dessa potência de 3, eu chamei todos de U, né? Depois que você candidato esses aqui chamados de essa nossa nova variável, U, né? A gente sempre vai derivar em relação à variável antiga, que no caso aqui era x, né? Então, eu derivei, no caso deu 3dx, aí o nosso intuito foi o quê? Isolar dx, né? Então, dx ficou igual a du sobre 3, certo? Aí, espia só, aí eu coloquei a integral, né? Eu chamei todos esses aqui de u, né? Então, ficou u elevado ao cubo vezes quem? Aqui, olha, a gente queria saber quem é o nosso dx. A gente descobriu, né, do dx, que o dx é igual a du sobre 3, né? A gente percebeu
sobre 3 é constante. Pode, né? Então, tirei aqui para fora da integral, certo? Aí ficou integral de u elevado ao cubo em relação a u, né? Tudo certo até aqui? Aí, olha só, gente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai... O quê? Tudo certo. Ah, sim. Olha só. Então, olha, o que a gente vai fazer? A gente vai integrar agora essa nossa integral aqui na variável u, certo? Se no caso, integrando, gente, isso aqui, olha, essa integral ficou bem mais simples do que do que estava na variável antiga, né? Então, olha só como essa substituição facilitou, né, no caso. Imagine se fosse uma potência maior aqui, né? Se fosse um 100, né, se no caso. Aí a gente já seria bem cansativo se fosse tentar desmembrar, né, aquele produto, se fosse 100, né? Se fosse 100. Aqui no 13 não dá, né? Dá para fazer e depois integrar. Beleza, mas imagina se fosse o 100, né? Imagina. Aí ninguém ia ter total paciência para ficar fazendo aquilo, né? Então, beleza. Então, no caso de a gente integrar u em relação a u, né? Como é u ao cubo, a gente soma mais um no expoente e divide para o mesmo, né? Lembra a regrinha lá? Com potência? Então, fica u. Se eu somar mais um, fica u elevado a 4, certo? Dividido por 4. Certo? Me explicando para você, gente. Alguém consegue dar esse feedback? Qual é a pergunta, de não? Travou um pouquinho aí. A minha escrita, mas tá travando de volta a minha fala, minha coisa aí, tudinho. Ah, travando um pouco. A escrita aqui parou. Não sei se tu parou ou travou. Eu terminei de escrever o 4. Parou aqui? Parou, acho, né? Deixa eu ver aqui. É, pela metade o 4 aí. Deixa eu ver. Para ver se vai melhorar. Tá aparecendo minha escrita para vocês aqui? Tá Não, escrevendo Tinel, tá aparecendo a frente do teu norte. pra mim, tá aparecendo aqui. Tá aparecendo ainda a capa ainda? Isso. Então não tá aparecendo eu escrevendo, né? Pra mim tá aparecendo o aplicativo aqui, mas tá parado. Tá aparecendo o aplicativo, mas tá parado? Meu Deus. Não, tá mexendo, tá mexendo. Pra mim tá normal aqui. É, tô escrevendo o nome aí. Escrevendo um D, apagou. Sim, exato. Tem um D, agora um I. Dinael. Amaral. Tá aparecendo agora escrevendo normal aqui? Menina. Tá escrito lenda aqui. Lenda viva. Se tivesse dito Jovino aqui, ó. Jovino. Aí sim, ó. Então, gente, desculpa, gente, tá? Minha internet aqui não tá colaborando muito. Mas bora tentar, né?
Agora tentar aqui. Até aí, todos aqui conseguiram entender essa substituição aqui, gente? Olha, percebe que depois dessa substituição facilitou o cálculo da nossa integral aqui, né? Aí a gente integrou. O que a gente vai fazer agora, gente? O último passo é o seguinte. A nossa variável não é u, gente. A nossa variável lá era x. A gente só usou u, a variável u, né, no caso aí, para facilitar o cálculo da nossa integral, né? Depois você sempre deve voltar, tá? Aí depende, no caso, né? Se fosse uma integral definida, que a gente vai ver aqui, né? A gente tem casos que, se você quiser, você volta para a variável antiga, ou você mesmo pode trocar os intervalos e integrar tudo na função u mesmo, tá? Mas aqui, como é uma integral indefinida, né? Então, a gente vai ter que voltar para a nossa variável antiga, tá? Então, que no caso, se eu multiplicar aqui, né, fica u elevado a 4. Agora, isso aqui, gente, eu posso multiplicar, né? Posso multiplicar 3 vezes o 4, né? Vocês estão me ouvindo aí? Tá de boa, tá normal. Espero que continue assim. 3 vezes 4, que dá 12, né? Depois que finalizar aqui, gente, o nosso cálculo da nossa integral, a gente volta para a nossa variável u, tá? Perdão, para a nossa variável x, tá? Como aqui está u elevado à quarta, né? Mas quem era u, gente, na nossa variável antiga? Quem foi que a gente chamou de u lá no começo? Quem foi? 3x mais 2, né, Dinão? Isso, 3x mais 2. Então, gente, vai ficar 3x mais 2. Agora vai estar elevado à quarta, tá? Então, vai ser 3x mais 2 elevado a 4 sobre quem? Sobre 12. Adivinha? Mas quem? Mas a constante, né, gente? Mais a constante, que é uma integral indefinida, tá? É uma integral indefinida, então, eu vou chamar essa constante de C, tá? Ok. Então, aqui, olha, o resultado do nosso cálculo da nossa integral, tá? Feita através da substituição. Ok? Tá travando meu áudio aí? Todo mundo consegue ouvir aí? Tudo Tá tranquilo, tá tranquilo. Ok. Podem me falar, tá, gente? Se estiver travando muito, alguma coisa aí, gente. Ismael, bom dia, bom Oi, dia. meu Você amigo. vai gravar as aulas? Elas estão gravadas, né? Disponibilizadas no YouTube? Sim, sim, sim. Tá sendo gravada, viu? Opa, beleza, então. Beleza, gente? Tudo tranquilo aqui, gente? Olha, essa substituição aqui ainda é bem bacana, bem tranquilo, tá? Lá para as finais vai ter umas lá que vai ter uma sutileza bem bacana, mas eu espero que essa aqui esteja claro, tá? Tudo certo para vocês? Tudo certo, né? Qualquer coisa aí podem me abordar aí, tá? Agora vamos passar para o próximo exercício aqui. Vamos lá. Essa outra integral aqui é o seguinte, olha.
ela se encaixa mais nas integrais trigonométricas, né? Mas ela é um caso também de substituição, tá? A gente vai dar ênfase também em algumas, a gente vai dar mais aqui mais a parte do polinômio, tá? Porque as trigonométricas a gente vai deixar mais para a próxima, tá? Mas a substituição aqui é o seguinte, gente. Aqui, gente, aqui é o seguinte. Aqui é o tipo de, vamos dizer, como eu posso dizer, tanto faz, né? Tu pode escolher qualquer um desses dois aí para ser teu, que vai dar certo, tá? É o seguinte. Eu vou escolher o seno para ser meu U, tá? Mas você poderia muito bem escolher o cosseno, tá? Fica a seu critério nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui. Então, fica o quê? Eu quero demora. Então, ai meu Deus. Então vamos lá. É o sobrinho aqui, tá, gente? A Benção. Então, beleza. Eu vou chamar aqui o seno para ser o U, tá? Então fica U igual a quem? Igual ao seno de x, certo? Sempre que você pega alguém para ser teu U, o que a gente faz com ele? Depois a gente deriva, né? Não deriva? Então eu vou derivar o U em relação a x. Então fica du igual a quem? Derivada do seno, adivinha? Menos Cosseno. Cosseno, né? Cosseno. Cosseno de x dx, né? Dx, né? Certo? Bora reescrever nossa integral agora, porque a gente já tem. Bora fazer o seguinte, então fica integral. O seno eu chamei de U, né? Certo? Tá aparecendo a integral que eu escrevi aí? Que eu estou escrevendo aqui na minha mesa. E aqui para mim também tá coisa, ela aqui não tá aparecendo. Tá aparecendo a integral para vocês aqui? Uma integral de cor vermelha? Não. Não. Não, né? Ai, meu Deus. Não estou vendo mesmo. Oi? Eu não estou vendo. Apareceu agora? Agora apareceu. Então, gente. Beleza, bora lá. Então fica. Quem é? A gente chamou o seno de U, né? Então fica U, né? Agora, gente, espia só. O cosseno aqui nessa integral aqui, olha, essa integral, nessa nossa integral aqui em x, né? O cosseno de x dx, a gente já descobriu aqui, né? Eita, tá aparecendo para vocês eu escrevendo aqui? Não? Acho que também não, professor. Parou no U. Deixa eu fazer o seguinte.
Vou sair aqui da sala, nessa parte do computador e volto. Tá aparecendo minha tela agora? Vou para vocês. Assim. Bora ver aqui. Ok, bora ver se está dando minha escrita. Então, gente, o cosseno, que olha na integral antiga, né, tinha um cosseno de x dx, né? Só que a gente conseguiu descobrir através daqui, né? Quem é cosseno de x dx? A gente descobriu o quê? Derivando, né? Aqui, olha, que é a mesma coisa que o du, né? Então, eu vou colocar o du lá, tá? Então, E de Nael, a derivada do oi, seno não é menos cosseno? oi, A derivada a do derivada seno do seno? não é menos cosseno? Não, é a derivada do cosseno que dá menos seno, tá? Cuidado, só se fosse a integral aqui, tá? Se fosse a integral do seno, Ah, aí sim, seria sim, menos sim. cosseno, tá? Ah, tá, me confundi aqui. Ok. Beleza, a gente deu, né? Deu. Deu. Certo? Espia só, gente, como a nossa integral agora se transformou numa bem simples, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai integrar e retornar a nossa variável antiga, né? Que no caso era x. Então, só vou integrar aqui e fazer o quê? Voltar para a variável x, tá? Beleza. Então, se eu integrar aqui, gente, se eu integrar, olha, integral de u, que a gente viu nas aulas bem passadas, né? A gente soma mais um expoente, né? E divide para o mesmo, certo? Então, fica u elevado ao quadrado sobre 2, né? Agora, eu vou voltar para a nossa variável antiga, né? Nossa, mas quem era u, gente? O u ali a gente chamou de seno de x, né? Então, no lugar de u, eu vou colocar o seno de x, tá? Então, fica seno de x ao quadrado, tá? Ao quadrado, porque o u ali está ao quadrado, dividido por 2, né? Como é uma integral indefinida, né? Vai ter a nossa constante, né, de integração, então fica mais a constante. Tudo certo? Que no caso, se eu reescrever aqui, ó, eu vou colocar só a resposta aqui reescrevida, né? Vamos dizer assim. Seno quadrado de x sobre 2 mais a constante. Certo?
o resultado agora, né, da nossa resultado de fato da nossa integral. Até aí, tudo ok? Diga, José. Uma curiosidade. Tá travando meu áudio? Eu- Oi? Tá dando para entender? Tô te ouvindo. O áudio para mim tá baixo. Não sei para os colegas. Está funcionando? Aham. Alô? Tá dando para entender? Agora tá. Diga aí, meu amigo. Mano, bom, a gente fez a substituição, né? Dizendo Aham. que U é seno de X. Beleza. A gente derivou, né? A gente encontrou o resultado, que é o cosseno de X em relação a X. O cosseno, o que aconteceu com o cosseno na integral? Ele some, sabe uma curiosidade que eu tenho? A gente igualou ele por ser igual. Oi? Aqui, olha, quando a gente fez essa parte dessa integração bem aqui, né? Tá conseguindo ver aqui, ó. A gente chamou o seno de U, né? Aqui, ó. Coloquei aqui, né? Tá conseguindo ver a flechinha? Sim, sim. Ok. Vou relacionar agora a integral em x com a integral em u, tá? Espia só, meu amigo. O cosseno de x dx, adivinha? Como foi que a gente soube que o cosseno de x dx é igual a u? Através derivando aqui, olha, através da nossa derivada aqui, certo? Então, du, a gente sabe que quando a gente derivou o seno, a gente obteve du cosseno de x dx, né? Só que cosseno de x dx, na nossa integral aqui, para a gente passando para a nova aqui, né? A integral da nossa nova variável u, a gente percebe que o cosseno de x dx é a mesma coisa que du, tá? Então foi através dessa nossa manipulação aí que a gente obteve assim. Pode falar. Então, no caso, pela substituição, a gente vai tentar comparar, não é? O cosseno, no caso aqui, porque a gente derivou, então a gente conseguiu relacionar, né, com o dx do cosseno. Por eles A serem gente iguais, né, a gente sempre pode... é o seguinte, amigo, o nosso intuito aqui da nossa substituição é facilitar o cálculo da nossa integral, tá? Então a gente chamou alguém de u aqui, olha, mas você poderia muito bem ter o quê? Escolhido o cosseno para CTU, tá? Só ia dar um joguinho de chave, só que ia dar o mesmo resultado. Embora pareça diferente a gente resolver, né? Adnel, bora resolver rapidinho aqui. Deixa eu só apagar. Resolver escolher o cosseno para CTU agora. Bora escolher o cosseno agora para CU, tá? Vou resolver bem aqui rapidinho. Vou deixar essa resposta assim, tá? Então, imagina se eu escolhesse, né? Se eu escolhesse. Tá vendo aqui eu escrevendo aqui embaixo? Não, né? Não, não. Eita, Tô vendo aí. pensei que ia. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá me ouvindo aí? Sim, mano, sim. Tá aparecendo escrevendo aqui? Deixa eu ver. Complicada a situação.
Tá parecendo eu escrevendo cosseno? Não. Não, né? Só apareceu uma caixinha, aí tem U igual. Agora apareceu. Agora sim. Enfim, bora tentar aqui rapidinho. Se eu derivasse U aqui, ó. Se eu derivasse U em relação a x, olha, a derivada do cosseno é menos seno, tá? Menos seno. Menos seno. De x dx, tá? O que eu ia fazer agora? Eu ia fazer a integral. Só que, olha só, gente, eu vou passar esse menos aqui, olha, para o outro lado, tá? Então fica menos du, tá? Menos du é igual a quem? Não tá aparecendo, né? Vocês estão me vendo aí? Sim, ok, né? Estamos na escuta. A minha tela, no caso aí, não tá aparecendo, né? Não, né? Tá Deixa assim, eu Júnior? ver. A Mas tua a minha tela? escrita apareceu? Travou a minha escrita? Ela travou, né? Tá bom, só que agora tu rolou normal. Passou pra baixo, passou normal. Tá até aparecendo a outra integral aí. Vamos imaginar agora, né? Então fica seno de x aqui, né? A gente está resolvendo o mesmo aqui, tá? Aí, bora lá, a gente reescreve a nossa integral, né? Então fica integral. A gente chamou o cosseno de u, né? Então fica u vezes quem? Agora, se eu fosse fazer o seguinte, porque a gente sabe que numa multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, né? Não altera o resultado. Então a gente sabe que seno de x dx é a mesma coisa que menos du, tá? Então, menos du. Menos du. Se a gente tirasse esse menos fora, então fica menos a integral de u du. Certo? Se no caso a gente integrar, se a gente integrar isso aqui, então fica menos u ao quadrado sobre 2. Quem é u? U é igual a quem? É igual a cosseno, né? Então fica menos cosseno ao quadrado de x sobre 2. Mais a constante. Eu pergunto, olha só, deu resultado diferente, né? Travou aqui, não bota. Vocês estão me ouvindo, hein? Fale, meu amigo. Eu não consegui ver a resolução, mano. Mas o áudio está normal. Vou ter que sair de novo aqui desse computador aqui. Agora Apareceu? apareceu. Apareceu agora. Obrigado. Beleza, ó. Mas olha só, olha o resultado aí, ó. Sim, sim. Deu resultado diferente, né? Não deu resultado diferente? Foram resultados diferentes, sim. Mas eu te pergunto, tem alguma coisa errada aí? Não deveria dar resultados iguais? Entre aspas, né? Não? Diga, Pedro. Tá me ouvindo aí? Tô sim. No caso, é só usar identidades trigonométricas para fazer voltar como seno. Pois é, por isso que eu Mas tô assim. perguntando para ele se tem alguma coisa errada.
Ah, não. É só a mesma coisa, só que escrito de outra forma. Não. É a mesma coisa se a gente fosse derivar esse caso, ia voltar pro mesmo do integrando lá do integral. Não ia ter como. Isso. Eu entendi, perfeito. Tá, Valeu, aí vai Ginel. muito bem da sua parte também de derivar, tá? Verificar se o resultado está certo, tá? É como bem o Pedro falou, né? Isso aqui vai depois da identidade, tá? Dinael, no caso, a gente pode usar a regra da. É, derivar normal, mas regra da cadeia? Ou a gente pode usar outra regra? A gente vai ter que derivar aqui, olha, se caso fosse para derivar, né? A gente ia ter que derivar isso aqui, a gente ia aplicar a regra da cadeia, né? Ia ter que. É só que como aqui não é derivadas, então a gente não vai se preocupar em derivar. Beleza. Bora tentar voltar aqui para esse outro aqui. Certo aí? Acho que tá meio coisa, né, gente? Certo, estão me ouvindo aí? Toma em cima. Só que não tá vendo eu escrevendo, né? Não tá aparecendo, né? Até Tá que não, aparecendo eu mano. escrevendo? Só a questão mesmo. Deixa eu, deixa eu ver aqui. Exatamente. Pensei que ia ser mais coisa, porque a internet estava pegando até de manhã, bacana até agora. Agora tô vendo que não tá bem assim, não. Tá aparecendo a minha apresentação agora? Deixa eu ver se eu escreveu aqui.
Tá aparecendo, sim. Uma hora começa bacana, outra hora começa a parar. Ai, ai, ai. Então, bora resolver rápido. Beleza, bora lá. Então, se eu chamar... Agora aqui, gente, eu vou chamar quem de U. Obviamente, é o único jeito eu só fazer aqui, tá? Vou chamar isso aqui de U. Então, fica U igual a quem? Igual a 3x menos 2. Tá aparecendo... Tá aparecendo para vocês aí, minha escrita? Então, vou derivar. Derivando em relação a U. Então, fica 3dx. 3dx. Tá aparecendo travando para vocês também, né? Acho que tá de boa, não. Tá aparecendo de boa? Agora, então... beleza. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou isolar, olha, vou isolar o dx. Fica du sobre 3 é igual a dx. Agora não apareceu para mim. Para vocês apareceram escrevendo du sobre 3 igual a dx? Não. Não. Não, né? Quer que eu resolva essa daí, não? Resolve, mas resolve isso daqui, senão... Tu vai quebrar teu Isso computador. vai fazer eu quebrar um aqui. Engraçado que Relaxa. nas aulas passadas ele nem... Nas aulas passadas, quando é de noite, às vezes ele fica bem doido. É normal. Né? Quem participou na suite comigo já na sala, assim, às vezes de uma hora, nem sei qual é o horário, às vezes pega bacana, né? Aí agora... O senhor quer que eu mande as questões lá para o senhor? Manda aí o PDF que aí eu abro aqui e eu já resolvo isso aí. Na parte da integral que eu mais gosto, acontece isso. Ninguém merece. Manda aí o arquivo. Certo. Vou transformar aqui em PDF. Não precisa.
Vocês já resolveram ela aí? Continuaram a resolução? Nesse momento aí de pausa, era bom que vocês tentassem resolver, né? O ideal era, ao longo dos encontros, vocês também tentarem resolver as questões, né? É, só assistir é um aprendizado muito passivo, né? Só assistir é interessante ao longo dos encontros também tentar resolver algumas questões. Vou compartilhar a tela aqui. E vamos lá. Só não garanto que dá para manter, né, esse padrão aí de escrita. Ah, isso daqui é resolvido, Edna? Tem o outro Tá. lá que eu mandei para o primeiro. Isso daqui tá resolvido, né? Deixa eu abrir o outro lá. É,
Vou tudo aqui também. Achou? Já. Tô esperando responder esse computador também. Ah, Relaxa aí. Parece que o computador sabe, né, o que a gente pensa. Quanto mais a gente quer e né? funciona, Quanto mais a gente. Ah, mais rápido a gente você nem quer, mais imagina. lento ele faz. Você nem imagina o quanto tá. Parece que A ele parte que entende eu esse mais tempo. gosto. Não tá abrindo? Mas até hoje o computador do senhor também decidiu trollar do senhor também, né? Eu acho que vai dar certo. Tá escrito aula tech. Esse aí. Qual foi que a gente parou? Nessa aqui? Foi, o que tá do raiz quadrada aí. Tá, então bora continuar. Eu vou bem rapidão aqui para ver se a gente pega as outras questões aí também, então interessantes, né? Então, primeiro aqui, que foi que o Dinal tinha feito, né? Ele deu um outro nome para esse 3x menos 2, né? É o 3x menos 2, chamar de u. Aí a gente deriva aqui em relação a x, né? Então, du vai ser igual a quem? A 3 dx. Aí a gente vem para cá, para a integral, para fazer substituição. Aí dá para dizer que a integral da raiz quadrada disso agora vai ser a raiz quadrada de u. E o dx a gente pode fazer uma mudança também, né? Uma substituição. Dx vai ser quem? Vai ser du dividido por 3. Isso aqui é o dx. Então, dx agora é du dividido por 3. Chegou a terminar isso daqui, não? Não, faltou um pouquinho, né? Ou não? Isso, faltou um pouquinho. Aí dá para pegar esse du por 3, né? Tem esse 3 dividindo, dá para passar ele lá para frente da integral, lá para fora, né? Como um terço. Então, vou passar aqui para frente, ó, um terço da integral da raiz quadrada de u du. Pronto. Agora basta eu fazer ou calcular a integral da raiz quadrada de u, tá? A integral da raiz quadrada de u, dá para pegar esse u, né? A gente lembra sempre, ó, que a raiz quadrada de u é o quê? É u elevado a meio. Aí, para me integrar, o que que eu preciso fazer? Somar uma unidade e dividir pela soma, tá? Então, a integral disso vai ser o quê? Aí, então, a integral disso vai ser o quê? Um terço, que estava aqui na frente,
vezes a integral da raiz quadrada de u vai ser u elevado a 3 meios dividido por 3 meios, tá? Mais a constante. Certo? Aí o que a gente vai fazer? Dá para pegar esse cara aqui e escrever como raiz de novo, né? Dá para escrever como raiz e esse cara aqui dá para passar para frente aqui multiplicando. Então, bora organizar isso. Escrever aqui embaixo. Então, vai ficar 1/3 vezes 2/3 vezes a raiz quadrada de u ao cubo mais c. Isso é igual. Tá ok aí, Dina? Não tá diferente? Tem alguém aí? Tranquilo. Tudo normal? E aí, o que dá para fazer? Ó? Eu posso tirar um u daqui de dentro, né? Porque essa raiz quadrada, fazer aqui no cantinho, raiz quadrada de u ao cubo, isso é o que, na verdade? É a raiz quadrada de u vezes u ao quadrado, tá? Esse u ao quadrado, eu posso cortar aqui o índice da raiz com u, então vou ter u vezes a raiz quadrada de u. Não sei se tem um módulo aqui, ou se não é necessário. Mas a gente pode tirar esse u daqui de dentro e colocar ele aqui para fora, né? Certo? Então aqui vai ficar com... Isso aqui vai ficar assim, ó. 2 nonos vezes u vezes a raiz quadrada de u mais a constante. Agora, o que a gente precisa fazer para concluir isso? Basta pegar o u e substituir aqui. É voltar para a variável x. A gente fez uma substituição, mudou para a variável u. Agora a gente precisa voltar para a variável x. Certo? Pessoal, tá aí? E aí, tudo bem? Não sai daqui, não. Vou escutar você. Tranquilo, professor. Aí essa substituição aí a gente não vai nem fazer, a gente vai avançar. Tá? Próxima questão. A integral de e elevado a x vezes a raiz quadrada de 1 mais e elevado a x. Bora ver como é que a gente faz com essa. O que é interessante aqui, tem o e elevado a x aqui fora, é a raiz quadrada de 1 mais e elevado a x, né? O que não está legal aqui para a gente, ó, o que não está legal é essa raiz quadrada, né? Ou é isso aqui que está dentro da raiz quadrada, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar esse cara que está dentro da raiz quadrada de u. Então, vou dizer que u é 1 mais e elevado a x. Certo?
Agora, bora derivar. Eu vou ter du igual a derivada de 1 mais e elevado a x é quanto? Quem sabe essa? A derivada de e elevado a x. Ele próprio, né? A Exatamente. derivada de 1 é 0, e a do e é ele mesmo. Exatamente. É. A derivada aqui é 0. E a derivada de e elevado a x é próprio e elevado a x. Pronto. Aí olha o que a gente tem. du é igual a e elevado a x vezes dx. Agora a gente só precisa reescrever essa integral. Eu vou reescrever ela, né, já fazendo a mudança de variável, trocando por u. Ainda vou organizar ela de uma outra maneira, que é para ficar mais interessante para mim. Isso daqui vai ser a integral da raiz quadrada de u, tá? Vezes e elevado a x dx, tá? E e elevado a x dx é quem? É du. Então já posso arrumar aqui novamente. É a integral da raiz quadrada de u, tá? Du. Pronto. Acabou. Essa integral aqui é uma integral que a gente calculou agora há pouco, né? A integral da raiz quadrada de u vai ser quem? A integral da raiz quadrada de u vai ser a raiz quadrada de u ao cubo, né? Tudo isso dividido por 3 meios. Tá? Ou ainda u vezes a raiz quadrada de u dividido, vou colocar o 2 aqui na frente, ó, dividir por 3. E aí? Tá correto? Eu tô resolvendo com vocês aqui. Então, então é isso. Agora a gente só precisa voltar para a variável x, né? Eu acho que essa etapa aí da resolução pode ser suprimida, né? A gente não precisa voltar para a variável x. O nosso objetivo é integrar. A gente integrou, pronto, acabou. Fizemos o que queríamos. Certo? Agora bora ver a próxima. Cadê a próxima? Próxima página. Próxima questão. A integral, essa daqui já é uma integral definida, né? Uma integral definida de 1 sobre x menos 1 elevado a 3, de 2 até 3. Então, bora lá, bora fazer essa. Primeira coisa, né, como a gente está resolvendo integrais por substituição, alguma coisa que a gente vai ter que chamar de u. E só pode ser o quê? Só pode ser o x menos 1, né, a gente vai chamar aqui de u. Aí a gente vai ter que derivar. du vai ser igual a quem? A dx. Derivada de x menos 1 é 1. Então, 1 dx. Ou simplesmente dx. du é igual a dx. Agora eu só preciso fazer a mudança aqui de variável. Então, vou ter a integral. Novamente, o que eu vou fazer? Eu vou mudar os intervalos também. Eu não vou integrar e depois voltar para a minha variável x. Eu vou mudar os intervalos. Eu acho mais interessante fazer isso.
Então, bora mudar os intervalos. Vou colocar bem ali no cantinho. O que vai acontecer? Que eu colocar em cima o intervalo superior e embaixo o intervalo inferior. No intervalo superior, o que acontece? Quando x é 3, o valor de u, quando x é 3, o valor de u é 2. E embaixo, o que acontece? Quando x é 2, o valor de u é 1. Pronto, já mudei os intervalos. Então, o intervalo vai ser de 1 até 2. De quem? De 1 sobre u elevado a 3. E aqui é du, porque dx é igual a du. Pronto. Aí eu só vou precisar integrar, né? Ainda vou dar mais uma arrumadinha aqui antes de eu fazer a integração. Vou escrever esse 1 sobre u ao cubo como u elevado a menos 3. Du. Tá? Agora sim eu vou integrar. Quando eu integro, acho, só fazer um lembrete, né? Que depois que a gente integra, não tem mais necessidade da gente manter o símbolo da integral ou ainda a variável de integração, né? Tem muita gente que quando começa a, a estudar integrais, comete esses equívocos aí. Então, ó, integrei, o resultado da integral é o quê? É u elevado a menos 3 mais 1. Dividido por quem? Dividido por menos 3 mais 1. Certo? E o intervalo de integração é de 1 a 2. Acabou. Agora, ó, o que eu preciso fazer? Só arrumar aqui dentro e depois fazer a substituição. Eu já vou escrever assim. Isso aqui vai ser... vou colocar logo o sinal aqui na frente. Daqui vai ser 1 sobre 2u ao quadrado. Certo? Menos 1 sobre 2u ao quadrado. E o intervalo de integração é de 1 até 2. Ok? Agora, basta substituir. Lembra que no início eu mudei o intervalo de integração. Se eu mudei o intervalo de integração, quando eu chego aqui, ó, basta substituir direto. Não preciso voltar para a variável x para depois fazer a substituição dos intervalos. Tá? Basta eu substituir direto aqui. Então, isso daqui vai ser o quê? Vou colocar um menos aqui na frente, ó. Vou abrir assim. Menos aqui na frente. Aí, vou substituir o intervalo 2 aqui, ó. 1 sobre 2 vezes 2 ao quadrado. Menos, agora eu vou substituir o intervalo 1. 1 sobre 2 vezes 1 ao quadrado. Certo? Pronto. Quanto é que vai dar isso? Bora fazer aqui de cabeça. 1 sobre 8 menos 1 sobre 2. 1 sobre 8 menos 1 sobre 2. Dá para reescrever. Fazer aqui em cima. 1 sobre 8 menos 1 sobre 2. Tá? Isso aqui é 1 sobre 8 menos 4 sobre 8. Então, isso daqui é menos 3 oitavos. Tá? Menos 3 oitavos. Show. Pronto.
Então, o resultado aqui deu menos 3 oitavos. Aí a gente lembra, ó, que aqui na frente tinha um menos. A gente lembra que aqui na frente tinha um menos. Então, é menos o menos 3 oitavos. Então, o resultado dessa integral, vou colocar aqui do lado, ó, vai ser 3 oitavos. Esse é o resultado da integral. Acabou. Tá? A minha organização aqui nem se compara com a do Dinael, né? Mas tá bom, tá bom. Eu me contento com isso. Não sei vocês, né? Já? Tudo bem? Elegância. Tá ok? Bora votar? Bora para a próxima? Bora para a próxima. Na hora que tu quiser voltar, Dinel, pode falar. Dinel ficou triste que ele queria resolver essas questões. Mas na hora que tu quiser voltar, pode assumir o controle aqui. Rapaz, esse negócio me deixa mais com raiva aí no curso. Tu queria mais resolver, tu estão aí. Na hora que tu quiser, pode assumir o controle. Tem que apagar tudo desse computador aí, tu deixa só o programa e o navegador. Olha aí o pessoal chamando o Pedro. Se vocês quiserem participar, podem ficar à vontade. Que o que não falta é questão. Cada um quiser resolver um. Se eu participar e eu ganho carga horária aí, como? Tu ganha um tapinha nas costas. E um parabéns. Quer coisa melhor? Um reconhecimento da galera. Pronto. É o que tem de mais caro. Não tem preço. Fala aí, José. Vamos tentar resolver aquela questão, achei interessante ela. Bora lá. Essa agora? A próxima? Eu quero tentar resolver ela, mas eu não tenho a mesa digitalizadora, mas eu vou falando. Pronto. Aí, vai me falando aqui que eu vou escrevendo, então. Caso eu esteja errado em algum passo, vocês também podem me ajudar, viu? Aqui a gente pode chamar o menos x ao quadrado de u. Beleza. Aqui. Menos x ao quadrado é u. E agora? A gente deriva em relação a x, né? A x, isso. Então, vou ter du igual ao quê? Menos 2 x. Pronto. Em relação a x. Isso. Pronto. Já foi. A gente repete a integral, né? Agora, vou reescrever a integral, né? Sim. Essa questão do intervalo, a questão do intervalo a gente vai precisar mudar, não é? Ou não? Isso. Dá para mudar o intervalo, dá para voltar para a variável x depois. Eu prefiro mudar logo o intervalo, né? Bora mudar o intervalo? Sim. Ó, para mudar o intervalo, eu vou pensar aqui, ó. Quando x for igual a 0, qual vai ser o valor de u? Basta olhar para essa equaçãozinha aqui que a gente montou.
Vou olhar para essa equação aqui, ó, e pensar, quando x for igual a zero, qual vai ser o valor de u? E aí? Zero, não? Zero também, né? Então, vou colocar aqui, ó. Quando x for zero, o u vai ser zero também. Então, o intervalo inferior é zero. E quando x for 1, qual vai ser o valor de u? Menos 1. Menos 1. Eu acho que a gente tem que mudar esse intervalo, né? Confia, pô, -1. Menos 1? É, porque o menos ele tá fora do quadrado lá. Mas Desculpa, é mais 1. É positivo, Não. porque o... Exato, desculpa. é negativo. É negativo, Não. tá certo. Tá certo. Mas pode usar a propriedade da integral, que se a gente, tá certo. se a gente inverter os intervalos, a gente coloca o sinal de menos na frente da integral. Ah, tá. Então, posso inverter aqui o intervalo. Mas daria no mesmo, né? Tá, então fica menos a integral de menos 1 até 0 de quem? De e elevado a u vezes x dx, não é isso? Tá? Porque eu não entendi essa questão da mudança das extremidades, superior e inferior. É porque a gente, normalmente, né, a gente usa o intervalo dessa forma, né? O valor menor do intervalo aqui embaixo e o valor maior aqui em cima. Né? Então, aí, para seguir esse padrão, a gente inverte os intervalos, só que aí a integral ela fica negativa. Entendeu? Porque o correto aqui era da forma que estava. Era eu ter deixado assim. Era eu ter deixado 0 e menos 1. Aí não teria o x aqui, ó. Ou não teria o menos aqui. Seria apenas a integral de 0 a menos 1. Só que aí, para manter o padrão aqui, que é do menor valor do intervalo aqui embaixo e do maior lá em cima, aí a gente pode fazer essa inversão. Entendi. Valeu. Pronto. Agora, x dx. Quem é x dx? Olha aí, eu vou usar um mecanismo aqui que é interessante, né? Às vezes, de repente, alguém não tem muita familiaridade com essas ideias, né? E é interessante esse tipo de pensamento. Eu sei o quê? Vou olhar para cá. Vou olhar para cá. Eu sei o quê? Eu sei que du é igual a 2x dx. Tá? Então, eu sei que 2x dx é du. E o que eu tenho aqui? Eu só tenho eu só tenho x dx. Então, está faltando só uma coisinha para que eu possa substituir isso aqui, ó, por du. O que está faltando aqui? Para mim poder chamar isso de du. Precisa isolar aqui o menos 2. Tá faltando menos 2. Tá faltando menos 2. Então, ao invés de eu isolar ali, eu vou mexer aqui, ó. Tá? Eu vou escrever isso dessa forma aqui, ó. Menos 2 vezes x vezes dx. Tá? Só que eu coloquei aqui, ó. Vou colocar o menos 2 também aqui, ó. Só que o que foi que eu fiz? Eu peguei um menos 2 que não estava aqui, né, e coloquei aqui no meio para multiplicar isso.
Então, se eu coloquei algo que não estava aqui, o que que eu devo fazer? Esse -2 não era para estar aqui, né? Eu coloquei ele aqui. Então, o que que eu tenho que fazer? Divide. Eu tenho que dividir por -2. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu estou colocando e estou tirando. Coloquei o -2. Quando eu divido por -2, eu tiro o -2. Entendeu? Aí, ó, vou organizar. Eu sei que isso daqui não é mais simples, né? Eu sei que a gente já tem uma ideia ali estruturada, muito bem compreendida, pode ser muito bem compreendida, né? Mas eu acho isso daqui fundamental para a gente entender ou ter uma, uma boa ferramenta, né, para resolver outros problemas, tá? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu escrevi algo, né, eu adicionei algo e depois retirei aquela mesma coisa que eu adicionei, tá? Então, essa é uma ideia muito, muito, muito boa, é muito sofisticada, muito boa aqui para gente na matemática, tá? Muito eficiente. Então, ó, vou escrever aqui embaixo, menos a integral de -1 até zero, de e elevado a u, eu vou só arrumar isso daqui, ó. Vou só dar uma arrumadinha. Vezes 1 sobre -2 vezes -2 vezes x dx. Pronto. Aí eu consigo, ó, o que eu queria. O que é que eu queria com isso? Colocando -2 e tirando -2. Qual era o meu objetivo? Fazer com que aparecesse quem? Deu. O deu. Foi isso que aconteceu. Apareceu aqui para mim o deu. Deu esse cara. Então, aí o que que eu consigo fazer? Eu consigo reescrever isso aqui, ó. Vou dizer que é menos. Aí eu já vou pegar também esse menos meio e passar para fora. Então é menos meio, que estava lá dentro da integral, eu passei ela aqui para fora, vezes a integral de -1 até zero, de quem? De e elevado a u, du. Esse cara todinho aqui, ó, eu chamei de du. Tá? Aí menos meio vai dar meio. Então é meio vezes a integral de -1 até zero, de e elevado a u. Du. Pronto. Agora, o que que a gente faz? Eu já mudei o intervalo de integração, né? Então basta eu substituir direto ali, ó. Então isso daqui vai ser o quê? Vai ser meio vezes quem? Vezes e elevado a -1 menos e elevado a zero. Oh, desculpa, eu mudei aqui. É o contrário. E elevado a zero menos e elevado a -1. Pronto. Então isso daqui é meio vezes quem? Vezes 1 menos 1 sobre e. Aí eu vou colocar o resultado aqui em cima, do lado da integral. O resultado vai ser o que, então? Multiplico ali, vai ficar e menos 1 dividido por 2e. E menos 1 dividido por 2e. Acabou. Acabou-se que era doce. Tranquilo? E aí? Foi? Deu certo? Tá suave? Bora lá. Se ninguém reclama de nada, né?
Bora ver as próximas. Agora que tá chegando aqui as questões insanas. Essa daqui, acho que a gente pode pular, né? Né, não? Acho que está bem semelhante a outras aí que a gente já fez. Então, bora ver essa daqui que está parecendo um monstro. Essa aqui parece braba, né? Bora lá. O que a gente vai ter que fazer aqui, né? Chamar alguém de U. Quem é esse alguém? 1 mais x ao cubo. 1 mais x ao cubo, eu vou chamar de quem? Eu vou chamar de U. Aí eu vou derivar em relação a x. du vai ser igual a quem? A 3x ao quadrado dx. Arrumar aqui. 3x ao quadrado dx. Pronto. Agora, ó, vou fazer o quê? Eu vou substituir aqui. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter integral de... Eu vou colocar 1 aqui em cima. 1 sobre u ao quadrado. Vezes quem? Esse x ao quadrado que estava lá em cima. Vezes x ao quadrado dx. Tá? Aí, ó, a gente cai naquela mesma situação que a gente viu ainda há pouco, né? Ainda agora. Eu vou usar a mesma ideia. E eu vou escrever, ó. Eita. Eu vou escrever assim. A integral de 1 sobre u ao quadrado vezes 1/3 vezes 3. Ó, estou multiplicando por 1/3 e multiplicando por 3. Multipliquei por 3 e pelo inverso de 3. Então, mesmo que se eu estivesse multiplicando por 1. Tá? Vezes quem? Vezes x ao quadrado dx. Tá? Aí, o que acontece? Esse cara aqui, ó, eu conheço. Eu conheço esse cara aqui. Esse cara é quem? Esse cara é o du. Tá? Então, vou escrever minha integral, vou reescrever minha integral dessa forma. A integral vai ser a integral de... Colocar logo um terço aqui fora. Ó. 1/3 da integral de 1 sobre o ao quadrado. Esse cara aqui em vermelho é quem? É o du. Pronto. Agora basta eu integrar isso daqui. Eu integro com somando uma unidade no expoente e dividido pela soma. Tá? Eu lembro que 1 sobre u ao quadrado é quem? É u elevado a menos 2. Para integrar isso daqui, como é que eu faço? Somo uma unidade no expoente, vai ser u elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1. Então, essa integral aqui vai ser quanto?
vai ser u elevado a menos 1 dividido por menos 1. Então, o resultado da integral é menos 1 sobre u. Menos 1 sobre u. Então, o resultado dessa integral aqui vai ser 1/3 vezes... Eu vou colocar o menos aqui na frente, ó. Menos 1 sobre 3u. E u é quem? É 1 mais x ao cubo. Então, vou escrever aqui do lado a resposta. Menos 1 sobre 3 vezes 1 mais x ao cubo. Acabou. Certo? Acabou. E aí? Tranquilo? Tem alguém aí ainda? Vocês estão com a boca cheia de açaí? Estão almoçando. Deixa eu ver se dá para fazer mais uma. A gente nem chegou nas questões que o Dinael queria. Eu acho que essa aqui era uma. Ou não? Não, ainda não era. Também o Dinael deixou lá para o final. Pronto, bora ver essa daqui, ó. A gente encerra com essa aqui, ó. Essa daqui tem uma ideia interessante para a gente resolver, que é o que o Dinael falou lá no início da aula, né? Preciso de uma sutileza para resolver essa questão, tá? Só substituir não vai resolver a questão, não é direta. Eu substituir e pronto, já dá para resolver a questão. Ainda preciso uma sutileza para resolver a questão, tá? Então, bora lá, ver isso daqui para a gente fechar. O que a gente vai fazer primeiro? Se x menos 1, eu vou chamar... Vocês estão aí? Muito calados. Ó, o u eu vou chamar de x menos 1. Eu vou chamar ainda x menos 1 de u. Tá? Agora, o que acontece? Vou derivar aqui. Ó. U menos... U é igual a x menos 1. O que eu vou fazer? Vou derivar. Então, vou ter que du vai ser igual a quem? A dx. Certo? Aí eu venho para cá para a integral. Eu vou fazer a substituição. Então, eu vou ter a integral de x vezes quem? Vezes a raiz quadrada de u. Dx é quanto? Dx é du. Pronto. Já posso integrar? Não. Não, né? Não posso. Quem dera eu pudesse, mas não posso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sumir com essa variável x que ainda está aí. Ou tenho que colocar a variável x em função de u, para que eu consiga integrar. Eu só posso ter uma variável, eu não posso ter duas variáveis aí. X é variável, u é variável. Eu posso ter uma variável dentro da outra, né? Que é o que acontece quando a gente deriva em u, ou integra em u, na verdade. Mas dessa forma aí eu não vou conseguir resolver. Eu preciso encontrar um meio de fazer com que essa variável u fique em função, ou variável x fique em função da variável u. Como é que eu faço isso?
Isola o x no caso, né? Exatamente, ó. Eu vou olhar para essa equaçãozinha que está aqui em cima, ó. Ela é a chave, ou ela é a resposta, né, para essa minha pergunta. Vou olhar para essa equaçãozinha aqui em cima, o que que eu vou fazer? Eu vou isolar o x aqui. Porque o que acontece? Eu vou ter o valor de x em função da variável u. Aí eu posso substituir lá na integral, tá? Então, bora fazer isso. Eu vou ter, então, que x é igual a quem? É igual a u mais 1, certo? Pego menos 1 aqui que está com x, passo para o outro lado somando. Então, vou poder reescrever essa minha integral somente em função de u, tá? Então, isso daqui vai ser quem? A integral de u mais 1, que é o valor de x, vezes a raiz quadrada de u, tá? Deu. Agora, posso fazer o quê? Posso fazer uma distributiva aqui, ó. U vezes raiz de u vezes u, raiz de u vezes 1. Então, vou ter a integral de u vezes a raiz de u. Colocar tudo dentro de um parêntese. U vezes a raiz de u mais a raiz de u. Du. Pronto. Agora, u vezes a raiz de u, isso é u elevado a quanto? É 1 mais meio, né? Mais meio que vai dar 3 meios. Então, isso daqui é a integral da raiz, colocar u elevado a 3 meios. Tá? Mais u elevado a meio. Deu. Agora, basta integrar esses caras aqui, ó. A integral, eu estou esquecendo de colocar as constantes, eu acho, nas outras questões, né? Mas, enfim. Não acho que foi definida a outra. Então, aqui, como é que vai ficar? Vou integrar isso daqui. A integral de u elevado a 3 sobre 2, eu vou somar uma unidade e dividir pela soma. 3 meios mais 1 vai dar 5 meios. Tá? Então, vai dar 5 meios. Vai ficar, então, u elevado a 5 meios dividido por 5 meios. Certo? Mais u elevado a meio, vou somar uma unidade e vai virar 3 meios. Então, u elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Tá? Mais a constante. Agora, dá para a gente fazer o que aqui? Dá para arrumar isso aqui, né? Que tá uma bagunça. Vai ficar, então, 2 quintos vezes a raiz quadrada de u elevado a 5 mais 2 terços vezes a raiz quadrada de u elevado a 3. Aí a gente ainda precisa voltar para a variável x, né? Só que antes disso dá para dar uma arrumadinha ainda mais um pouco. Então, bora arrumar mais um pouquinho. Vai ficar, então, 2 vezes u ao quadrado vezes a raiz de u, certo? Tudo dividido por 5, mais 2 vezes a raiz quadrada, 2 vezes u vezes a raiz quadrada de u, tudo dividido por 3.
Aí a gente tem que voltar para a variável x. Essa parte aí a gente vai pular também. Agora é só voltar, né? Só pegar o valor que a gente chamou de u e colocar de volta na integral. Ou colocar aí no resultado. Substituir no valor de u. O valor de Deixa eu u sair é... daqui e aceitar o resultado. Oi? É o quê? Ela saiu. Beleza. Então, foi isso, né? E aí? Acho que a gente já estourou o nosso tempo, né? Por isso que a galera já tá indo embora. Mas tinham outras questões aqui também interessantes para fazer. Será que não tem mais? Mas aí o restante vai ficar para vocês brincarem aí, se divertirem. Passa tempo. Deixa eu passar a frequência aqui, o pessoal tá querendo ir embora já. E aí, como é que foi? Como é que foi esse encontro de hoje? Um pouco turbulento, né? Mas Eu achei bastante produtivo e bem detalhado, sabe, a explicação. ótimo. A ideia é essa, né? A ideia é de que esse momento sirva para a gente tirar todas as nossas dúvidas. Como eu falei no começo, né? Esse curso aqui não é um curso de não é um curso de cálculo 1, né, em que a gente vai aprender tudo do zero. A ideia é que o curso seja para quem já fez a disciplina, ou já teve encontros e tem uma noção mínima, ou teve uma experiência, né, que teve um momento já assim que fez essas disciplinas e ainda tem dúvidas, né? Então é para especialmente para essa galera e para que vocês possam tirar dúvidas e melhorar, desenvolver um pouquinho mais esses conhecimentos aí de esses conhecimentos de integrais. Aguenta um pouco aí, aguenta um pouco, eu vou já mandar a lista. O Dinael saiu, foi? Será que ele quebrou o computador dele? E aí, Dinael? Tá me ouvindo aí? Tá aí ainda? Ai, ai, enfim, né, a saga, o IFAP vai ter que começar em pé, então. Ednael, se fosse tu, ia lá na reitoria lá pedir um computador lá, pelo É, curso que tu deu, entendeu? tem que pedir um patrocínio aí pro teu coordenador. Se precisar de algum documento com assinatura, todos nós aqui vamos se É. reunir, vamos assinar em prol do Dinael. Faz uma vaquinha, faz um negócio assim, um abaixo-assinado para fazer um investimento em ti. Enfim, né, pessoal, infelizmente não deu para prosseguir no passo aqui, né, mas vamos ter alguns encontros ainda e eu vou planejar muito bem para não ter esses negócios desse tipo. Bom, para quem conhece, né, o PC que eu uso, né, sabe bem da bomba que é, mas enfim.
Relaxa, Dinan, relaxa. Ninguém. Todo mundo sabe que, independente, né? Independente da pessoa, independente do computador, independente do lugar, se a gente tá em uma aula online, tá em um encontro online desse aqui, tudo pode acontecer. Não é um caso específico, né? Pode acontecer. Então, acontece. Mesmo na sala de aula, mesmo presencial, tem coisas assim que acontecem que a gente não consegue prever, não consegue evitar. É normal. A gente tem que saber lidar com essas situações da forma mais natural possível. Porque é algo natural. Algo que foge, né, foge do nosso domínio. Peraí, coloquei o link aí para vocês. A galera falou que vai se juntar aí para comprar um notebook do Ben 10 para ti. Aí deixa eu parar a gravação. Essa parte aqui já não